que está acontecendo com o Sérgio Moro? Ele está acovardado? Moro está se acovardando? Porque só pode ser isso, né? Ele tem fugido de entrevistas, não tem dado declarações para a imprensa, não tem respondido às perguntas que a imprensa tem feito. Isso porque o tamanho de Sérgio Moro está reduzindo, mas reduzindo de uma forma muito grande. Hoje o Moro tem um tamanho ali de uma minhoca no governo Bolsonaro. Ele é completamente insignificante. Moro entrou gigantesco no governo Bolsonaro. Ele era muito maior, uma figura muito maior do que o próprio presidente. Haviam muitos questionamentos a respeito do como seria a relação de Moro com Bolsonaro, principalmente como Bolsonaro iria lidar com uma figura muito maior do que a dele próprio. Mas aparentemente Bolsonaro soube lidar muito bem com isso, porque hoje, depois de tanto desgaste a figura de Sérgio Moro, como eu falei, Moro é apenas uma minhoca dentro do governo Bolsonaro, sendo uma figura irrelevante. E hoje o Bolsonaro ele é muito maior do que o seu ministro da Justiça e o seu principal político, né? O seu principal ministro, o que é de fato bem curioso. Mas o que eu tenho falado, né? Moro tem fugido das entrevistas. Será que ele está com medo de tocar nos pontos? Principalmente, será que ele está com medo de expor o seu desgaste com o presidente da República, Jair Bolsonaro? Muitas pessoas já dão como certa a saída de Moro. Muitas pessoas dão como certo que Moro não vai ficar até o final do mandato de Bolsonaro. A centro-direita já diz que Moro não fica até o fim do ano. Mas vamos continuar aqui acompanhando para ver como que isso vai ocorrer. Mas por que eu estou falando da covardia de Sérgio Moro? Moro precisa ter coragem, precisa falar com a imprensa, precisa dar os seus esclarecimentos. Ele que sempre se considerou um super-herói, né? Sempre foi um super-herói da classe média, principalmente sempre foi muito solícito para os holofotes, também muito solícitos aos microfones, agora tem fugido, tem os evitado de modo bastante surpreendente. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos um evento recentemente onde o Sérgio Moro falou por apenas 2 minutos e meio e depois saiu sem dar qualquer tipo de declaração, fugindo da imprensa perante todo o desgaste que tem sido promovido pelo presidente Bolsonaro. Vamos ler essa reportagem, né? Moro silencia sobre fala de Bolsonaro e deixa entrevista após 3 minutos. Um dia antes, o presidente disse à Folha que vê babaquice da Polícia Federal e quer arejada na direção da polícia. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, silenciou sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro em relação à Polícia Federal. O ex-juiz federal ficou apenas 3 minutos em um evento marcado pela pasta nesta quarta-feira e foi embora sem responder às perguntas. Será que Moro está com medo, de responder às perguntas a respeito de Bolsonaro? Será que Moro está com medo do desgaste promovido por Bolsonaro? Na verdade, o que eu sinto é que Sérgio Moro sente que ele entrou numa enorme fria ao ter aceitado virar ministro da Justiça. Moro foi pego pela sua vaidade, nós já falamos sobre isso, vou até deixar um link aqui na descrição do vídeo Moro, o pato do capitalismo financeiro. É um vídeo bem interessante, sugiro que você veja. Moro foi pego pela vaidade para ir ao ministério e agora ele está passando por uma deterioração, uma destruição da sua imagem, da sua reputação muito grande. Olha só, Moro fez o discurso de abertura da entrevista, falou por cerca de 2 minutos e meio e disse que teria de ir embora para um outro compromisso. A reportagem perguntou a Moro, enquanto ele se retirava da sala do Ministério da Justiça, sobre a troca do comando da Polícia Federal. Ele não respondeu, acenando com a mão e dando tchau. Desde o início da crise com a Polícia Federal, o ministro falou sobre o assunto apenas em uma entrevista para o Globo News. Veja, abre aspas, veja, como eu tenho as várias funções aqui no Ministério da Justiça, as coisas eventualmente podem mudar. Mas ele está no cargo, permanece no cargo, tem a minha confiança, disse em 28 de agosto, já há um tempinho, E, como mostrou a Folha, o silêncio do ministro diante dos sucessivos movimentos de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal causou estranheza na cúpula do órgão. E muitas pessoas já estão falando aí, que Moro está muito pequeno. E falando de Moro, o super-homem, isso me lembrou uma cena muito icônica na história do cinema, que é no filme do Super-Homem, o Moro, que ele é o Super-Homem, muitas pessoas colocam ele como Super Moro, o Super-Homem da classe média. Tem uma cena do filme do Super-Homem, daqueles bem antigos ainda, com Christopher Reeve, que nós temos o General Zod, que ele chega e fala para o presidente dos Estados Unidos, ajoelhe-se perante Zod. Eu vou deixar também aqui o link na descrição para que você possa ver. E agora parece que Bolsonaro fez isso com o Sérgio Moro, ajoelhe-se perante o Bolsonaro. Moro está, como eu falei, virou apenas uma minhoca insignificante para o governo Bolsonaro. Quanto tempo mais irá durar Sérgio Moro no governo Bolsonaro? Se eu pudesse, se vocês pedirem para eu dar um chute, eu digo que eu chuto que Moro não fica até o final do mandato.
é muito desgaste para alguém que tinha um ego muito grande, para alguém que tinha uma reputação gigantesca no cenário nacional, passar por esses dissabores, passar por essas frituras, por esses constrangimentos promovidos por Bolsonaro, não vale a pena. O próprio Fernando Henrique Cardoso disse em entrevista recente ao programa do Bial que se ele fosse Sérgio Moro, já teria pedido demissão há muito tempo. Mas você teria pedido demissão se você fosse Sérgio Moro? Continuaria? Deixe aqui nos comentários. E por que você acha que Sérgio Moro continua como sendo ministro da Justiça? Isso é um ponto muito interessante. Se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleoficial.